Olá, sou Jaqueline, professora de Educação Financeira do Instituto Santa Maria. E estamos mais uma vez aqui para trabalharmos o livro de Educação Financeira de vocês e trabalharmos em cima de 4 pilares que dá o nome ao projeto, chamado DSOP. E quando falamos de DSOP é o diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Mas estamos trabalhando ainda em cima do primeiro pilar, que é o diagnosticar. Então, estamos vivendo uma situação atual que precisamos entender e conhecer o nosso orçamento, em que classe nossa família está inserida, né? Como vimos na aula anterior. Qual é a classe social em que minha família está inserida? Será que eu vivo de acordo com a realidade da minha renda, né? E essas perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos não é para, não é, é para uma autorreflexão, para que nós venhamos a ter consciência daquilo que estamos gastando. Isso não significa que a questão de ter mais ou menos dinheiro, fazer parte de classe social A ou de fazer parte da classe social E, isso não significa que quem está na classe social A não significa que financeiramente vive muito bem, né? Porque isso vai muito da questão do diagnosticar. Onde é que eu preciso controlar minhas rendas mensais, independente da classe social que eu esteja. Isso é feito no país. Um país ele é necessário ter esses controles, né? De investimentos, de gastos. E a mesma coisa acontece na nossa família, devemos ser da mesma forma. E o livro de vocês traz umas recomendações para virmos entender mais o que é que acontece no nosso país, como é que funciona a renda do nosso país, né? Porque alguns países estão classificados como desenvolvidos e outros subdesenvolvidos, por exemplo. Tudo isso é baseado em pesquisas e análise de dados. E aqui no nosso país, o responsável por fazer isso é o IBGE. Eu vou mostrar para vocês daqui a alguns minutos algumas imagens de como você ter acesso a essas pesquisas, por exemplo, alguns dados, alguns gráficos de como acontece a distribuição de renda no nosso país. E quais as consequências dessa distribuição de renda? Se é interessante Por que é interessante, na verdade, né? Por que é interessante uma distribuição adequada, uma distribuição igualitária? Mas será que isso acontece no nosso país? Então, você vai observar isso através desses gráficos obtidos nesse site, que a gente chama de IBGE. Eu até comentei com vocês nas aulas anteriores, e é interessante para vocês que vocês venham dar uma pesquisada, uma analisada nesse site. Então, eu vou deixar para vocês uma pesquisa, um desafio para vocês. Eu espero que realmente vocês façam, é bem interessante, porque vocês irão entender também como funciona a renda de outros países, a distribuição de renda de outros países. É importante nós sabermos isso, porque quando nós diagnosticamos a distribuição de renda que acontece nos países, nós teremos a noção de o quanto precisamos poupar, né? Então, e isso dá uma qualidade de vida para as nossas famílias. Então, a importância, e principalmente agora, né? No momento que nós vivemos atualmente, é interessante que nós venhamos a pensar nisso, até para o nosso futuro, né? Então, é importante nós ajudarmos, colaborarmos com a família dessa forma. E ainda mais agora que a maioria de nossos familiares estão em casa,
né? É importante nós pensarmos sobre o orçamento familiar, onde devemos poupar, como vamos nos ajudar financeiramente. Algumas famílias estão sem seu trabalho, né? Outros estão trabalhando mais, né? Então, vamos pensar, né? Espero que vocês reflitam nessas coisas, nas coisas que foi falada nessa aula e vamos aceitar essa proposta, né? De diagnosticar onde minha família precisa melhorar financeiramente, onde precisamos investir, né? E tudo isso começa quando eu vou pesquisar e vou entender como acontece a distribuição de renda familiar, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.